sua vontade revelada na palavra de Deus. Então, vamos adorar a Deus, amém? Amém. Amém. Em todos os lugares, a todo tempo, porque Ele merece. Nós iremos, nesse momento, investir a nossa atenção refletindo na palavra do Senhor. Então queremos convidar as crianças que estarão descendo para o culto infantil. Crianças até 9 anos, é isso, irmã Mônica? Acredito que sim. 9 anos? Crianças até 9 anos podem estar descendo para o culto infantil. Você que tem 10 pode comemorar. Vai ficar aqui conosco para aprendermos juntos da palavra do Senhor nosso Deus. Nós terminamos recentemente o estudo da palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios e estamos trabalhando para iniciarmos o tratamento expositivo de um novo livro. Até lá, nós temos irmãos que estão nos auxiliando na ministração da palavra do Senhor. E nessa noite, com alegria, convido o irmão Ariston, que estará ministrando a palavra de Deus para nós. Deus abençoe. Graça e paz aos irmãos. Amém. Fomos abençoados até aqui através dos louvores, né? E quem crê que Deus está aqui? Amém. Amém? A Bíblia fala que Deus, Ele anda sobre a sua igreja. Amém? Então, nesse momento, nós vamos ser abençoados também através da palavra de Deus. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias para a carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Colossenses capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura. Colossenses capítulo 3. Todos encontrarem? Amém? Então a palavra do nosso Deus vai nos falar. Portanto, se já ressuscitasse juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado, à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixões, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns para uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revistais do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santo e amado, de terno afeto, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmo e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração.
E tudo que fizer, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Então a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, diante da tua presença nós estamos, fomos abençoados com os teus louvores, ó Pai. Agora através da tua palavra, Senhor, que o Senhor fala aos nossos corações, preparando as nossas mentes, nossos corações, para que venhamos refletir na mesma, ó Pai, para que vejamos, olhando para nós mesmos e vendo, ó Pai, aquilo que precisa ser mudado diante da tua presença, ó Pai. Por isso, nosso Deus, nós pedimos, nós rogamos a tua graça e as tuas misericórdias, Senhor, e a ação do teu Santo Espírito, Senhor Deus, através da tua palavra, Senhor. Se porventura tiver alguém aqui no nosso meio que não te conhece como Salvador, Pai, e se o Senhor quiser que nós venhamos testemunhar de salvação, assim seja feito conforme o teu querer e a tua vontade. Pois diante do Senhor nós somos gratos por tudo e assim oramos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Muito bem, irmãos, o que está acontecendo aqui na epístola, a qual nós lemos o capítulo 3? Paulo, ele está preso em Roma, né? Ele está preso em Roma, aquela prisão domiciliar, e Epáfras, um ministro da palavra de Deus, do Evangelho, ele está na igreja de Roma, na igreja de Colossos. Provavelmente não foi Paulo que fundou essa igreja. Paulo ficou 3 anos em Éfeso, e ali provavelmente ele foi alcançado, Epáfras foi alcançado através da ministração da palavra de Deus por Paulo. E aqui ele em Colossos, né, se você for ler capítulo 1, você vai ver que ele foi alcançado ali através da pregação de Paulo. E assim, irmãos, como um bom ministro de Deus, como um bom cristão, como um bom pastor, né, e ele percebendo e vendo a heresia que estava entrando na igreja, ele vai até Paulo. Alguns ensinos falsos, errado, errôneo, através dos judaizantes, dos gnósticos, e ele vai até Paulo e chega lá e conversa com Paulo e fala: olha, está entrando um ensino errado na igreja, um ensino a qual eu não concordo. E conversando com Paulo, e ali Paulo escreve essa carta, né, para a igreja de Colossos. E ele traz, quando ele soube a notícia dos irmãos, ele ficou muito alegre, vendo a fé, vendo o amor dos irmãos, e ele ficou muito alegre. E ele agora escreve essa carta, e essa carta precisava ser lida na igreja, e uma outra igreja, a igreja de Laodiceia, né? E aqui ele traz a carta, e agora sendo lida a igreja, né? E agora nós vamos entender e compreender, irmãos, e trazendo aquilo que nós vamos expor aqui na palavra de Deus para nossas vidas, a evidência da nossa união com Cristo, né? O que evidencia a sua união com Cristo, né? O que as pessoas podem ver, o que está sendo evidenciado, que você é um servo do Senhor Jesus Cristo, é uma serva do Senhor Jesus Cristo. O que as pessoas veem em você, né? Então veja, o que evidencia da nossa união com Cristo. E Paulo aqui, irmãos, no versículo 1 ele fala: portanto, veja bem, portanto. Aí nós vamos voltar o olhar para o versículo 20. Nós vamos ver a observância das tais práticas não vence o pecado. Dê uma olhadinha para o versículo 20 aqui do capítulo 2. Aí nós vamos continuar aqui no portanto. Se morresse com Cristo para o rudimento do mundo, porque como se vivesse no mundo, vós sujeitais às ordenanças, não manuseeis isto, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos de doutrinas dos homens, porque se todas essas coisas com uso se destrói, você desaparece, né? Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então veja bem, e aqui no Paulo, vamos olhar aqui o versículo 8 também do capítulo 2, nós vamos entender melhor o que eu quero falar na frente.
capítulo 2, versículo 8. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Então veja, irmãos, a preocupação de Epáfras aqui, né? E conversando com Paulo escrevendo a carta, e ele fala assim: olha, cuidado para que ninguém vos faça presa, né? Esse enredar aqui, a gente pode pensar naquela rede que é lançada no mar, no rio, e pega vários peixes. Então Paulo fala: cuidado para que ninguém venha vos fazer presa através das suas filosofias de ensino humano, né? E aqui ele também vai fazer menção de culto, adoração a anjos, né? Então tudo isso aqui, irmãos, estava sendo falado na igreja, estava entrando na igreja. E Epáfras vai até Paulo, e agora Paulo chega aqui no capítulo 3 e fala: portanto, tudo isso que esses versículos que a gente acabou de ver, aí Paulo fala agora: portanto, né? Vocês já viram isso aqui? Se já ressuscitaste juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então, irmãos, veja bem, qual é a prioridade aqui, né? A prioridade da nossa vida é se já ressuscitasse com Cristo. Aí Paulo chega e fala: olha, portanto, se vocês já ressuscitassem com Cristo, né? E nós sabemos, irmãos, que nós somos unidos, né, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Aquele que já aceitou Cristo como seu Salvador, né, ele foi inserido e ele está unido na sua morte e na ressurreição da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo fala: olha, se vocês já ressuscitassem com Cristo, agora vocês buscai as coisas que são lá de cima. Acho que não mudou aqui não, né? Não mudou não? Isso. Tudo bem. Primeira vez que estou usando aqui. Tá bom, irmão? Então veja bem, a primeira prioridade é se já ressuscitasse, né? Então o que vai nos evidenciar se nós estamos unidos com Cristo é se você já ressuscitou, né? Ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, irmãos, tanta coisas que nós podemos ver através de pessoas, né? Ainda mais hoje todo mundo é evangélico, todo mundo é cristão. E o que evidencia? Essas pessoas, será se já foi ressuscitado? Então veja bem, Paulo chamou a atenção e falou: ó, se vocês já foram ressuscitados, agora busque as coisas do alto, né? Buscai as coisas do alto, aonde Deus está assentado à direita do Pai. Então, irmãos, veja bem, buscar as coisas do alto requer uma tomada de decisão, né? Requer algo da nossa parte, requer que nós saímos do nosso lugar, da zona de conforto, e agimos, e façamos algo, e vamos buscar essas verdades que precisa ser buscado, as coisas do alto. Antes da nossa convenção, nós sabemos, irmãos, que nós era um pecador, né? Nós éramos vivos para o mundo e mortos para Deus. Após a nossa convenção, nós somos um pecador, mas lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Agora nós somos um pecador vivo para Deus e morto para o mundo, né? Então veja bem, que bênção que fomos alcançados pela graça e as misericórdias do nosso Senhor Jesus Cristo. Acho que o pastor deve conhecer, se não conhecer, já ouviu falar da história do pastor, eu fiz menção aqui, pastor Tim Keller, tá, né? Tim Keller. Ele estava ensinando numa faculdade em Nova York, irmãos, Tim Keller, né? Estava ensinando ali na faculdade de Nova York, e ele falando da vida de Jesus Cristo, que Deus enviou seu Filho para morrer aqui nesse mundo, né, na cruz, derramando seu sangue ali, para remissão do pecado do ser humano. E ali, depois da sua palestra, uma moça chegou e procurou ele, e falou assim: o meu Deus não é sanguinário assim, meu Deus não é tão ruim, não é tão mal assim. Aí ele falou assim: o que Deus fez para te dar a vida eterna? Ela falou: nada, fez nada. Aí ele falou assim: pois não, meu Deus, ele deu seu Filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Qual você acha que teve mais amor por mim e por você? Foi o seu Deus que não fez nada? Ou foi o meu Deus que deu seu Filho para morrer numa cruz, para perdoar o nosso pecado, meio e seu, né?
Então veja, irmão, o mundo não busca a Deus, o mundo não ama a Deus, né? Só deixa marcado aí, vamos aqui para Mateus, volta aqui algumas páginas aqui da sua Bíblia e deixa marcado aí que nós vamos voltar para aí. Mateus, capítulo 22. Irmãos, aonde você vai ver mais as pessoas buscar Deus é na hora da doença, é na hora da aflição, é na hora do aperto, né? Aonde você vê as pessoas buscando a Deus. Mas, como a Bíblia fala, da boca para fora. Porque veja, a Bíblia vai falar aqui em Mateus capítulo 22, falando dos dois mandamentos, em resposta ao que os fariseus perguntaram para Jesus, qual é o maior mandamento? Aí Jesus vai falar aqui no versículo 37, respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus, presta atenção, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ei, irmão, como que uma pessoa vai amar alguém que não conhece? Como que você vai amar alguém que não conhece? Você ama a sua esposa aí, né? Porque você conheceu ela, namorou e assim foi até chegar ao amor. Você já não chegou amando sem conhecer, né? Então veja, irmão, sem um coração transformado, dificilmente uma pessoa natural vai amar o nosso Deus. Não vai, irmão. Então nós podemos ver e perceber o que as pessoas têm buscado hoje. Fala em Deus, fala em Jesus, quantas coisas, né? Fala Jesus, vai nos hospitais que você vai ver onde que fala mais de Jesus Cristo, é nos hospitais, né? Mas como que uma pessoa vai amar a Deus, irmão, sem um coração transformado? Não tem como, né? Jesus falou, aquele que me ama, guardará a minha palavra. Aquele que me ama, eu e meu Pai o amarás. E viemos para ele e nele fazemos morada, através do Espírito Santo. Então veja, irmãos, né? O que você tem buscado? O que nós temos buscado? Né? O que nós temos buscado? Então precisa buscar a Deus, irmão. Precisa tomar uma tomada de decisão, né? Então é muito interessante isso. O mundo, irmão, em si não ama a Deus. Volta para o texto que nós estávamos, né? Nós vamos continuar aqui. Buscai as coisas que são de cima, né? Aonde Cristo está assentado. O que é buscar as coisas lá de cima, irmão? O homem natural é voltado para as coisas da carne, as coisas terrenas, né? Veja, o homem não entende essas coisas, né? O homem natural, ele só pensa nas coisas terrenas. Em Filipenses capítulo 3, eu uma vez falando com uma pessoa e falei assim, rapaz, se eu for falar para você o que a Bíblia fala, rapaz, é muito pesado. Ixi, não vai ser bom. Não vai ser bom para você. Filipenses capítulo 3, vamos ter que conhecer esse versículo. Capítulo 3, versículo 18 e 19. De Filipenses. Veja bem, irmãos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai, veja bem, e observai os que andam segundo o modelo, seja um exemplo, que tendes em nós. E muitos desses aqui, irmãos, estavam entre os cristãos. Aí ele fala, pois muito andam ou circulam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Então veja, Paulo alertando aqui os filipenses, falou, tem muito deles que circulam entre nós, cuidado, né? Fica apercebido, esses homens, eles não buscam a Deus, e eu até digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, isso é uma grande verdade, não? Isso
Isso é uma grande verdade. Além dos de fora, alguns que se introduzem até mesmo dentro das igrejas. Paulo aqui vai nos alertar. Olhe, cuidado, se eles seguem exemplos dos fiéis. Então veja, irmãos, buscar ao Senhor. O meu interesse maior na vida não está aqui nesse mundo, mas está na pessoa de Cristo que está assentado à direita de Deus, né? Irmãos, o que Deus fez por nós, é isso que nós temos que pensar. E Paulo aqui falando para os irmãos, olha, pense o que Deus fez por vocês, né? O que Deus fez? Deus morreu, Deus ressuscitou, Deus deu a vida por vocês, Deus demonstrou um amor na prática por vocês. Então, irmãos, o nosso interesse maior, irmão, é lembrar de tudo aquilo que Jesus fez por nós, né? Se já estamos ressuscitados com Cristo, agora, irmãos, né, nós temos razão suficiente para buscar o Senhor. Paulo falou, vocês têm razão. Veja aqui a primeira razão, vocês já foram ressuscitados. Agora, busque a Deus. Então, irmãos, veja bem, nós temos motivos, temos razões, tudo aquilo que Jesus fez por cada um de nós. E a vida do cristão orientada para as coisas do alto, né? Por isso que Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Muito embora, irmãos, estejamos no mundo ocupado com trabalho, família e etc, etc. Você tem seu trabalho, tem sua família, né? Tem filhos para cuidar. Quantas coisas aqui que nós temos para se preocupar e para se cuidar. Paulo não está tirando essas coisas. Falou, oh, não faça nada disso. Não, mas ele está priorizando, né, as coisas do alto. Temos que fazer, irmão. Eu preciso buscar as coisas do alto. Em quê? Em oração, estudar a palavra de Deus, ter tempo com Deus, né? E sempre buscando as coisas do alto em primeiro lugar. E sim, irmão, e as demais coisas Jesus vai nos acrescentar. Ele sabe do que nós precisamos. Amém, irmãos? Então Deus tem sido misericordioso para conosco. Veja bem agora, versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta justamente com Cristo em Deus. Mais uma razão aqui que Paulo nos dá aqui para os irmãos de Colossos. Pensai nas coisas do alto, irmão. Pensai. Por quê? Porque vocês morreram, né? Vocês morreram com Cristo. Então pense nas coisas do alto. Então veja bem, irmãos, que bênção para cada um de nós. Às vezes, eu trabalhei 10 anos à noite, né? Rapaz, tem coisas que a gente precisa pensar. Eu trabalhei 10 anos à noite. Então, era uma hora, rapaz, eu ficava olhando assim, era 1h, meia-noite, até 2h, chegou Neemias, rapaz, mandava mensagem falando de programação da igreja, e era isso, aquilo. Aí eu respondia, rapaz, você não dorme não. Irmãos, você vai pensar. Eu falei, rapaz, Neemias está pensando nas coisas do alto. Você acompanha agora nos grupos do WhatsApp aí, ó, direto Neemias está comentando, falando isso, falando aquilo, né? Irmãos, isso é para a gente refletir. E quantos irmãos aqui, né, pensando nas coisas do alto. Contrapartida, eu tive umas 2-3 semanas, eu estava no aniversário, e irmãos, um irmão daqui, ele vem muito pouco, rapaz, para você ver, ele chegou e falou, irmão, e o culto dos homens, sabe que hora que é? E aí começou, o irmão não sabia o culto do sábado que hora que era, da terça não sabia, da quarta não sabia, nem do domingo, nem da escola bíblica dominical. Ele não sabia horário nenhum. E aí nós fomos conversando tudo. Aí eu fiquei pensando, eu falei, rapaz, não falei nada para ele não, mas eu falei, rapaz, será se esse irmão está pensando nas coisas do alto? Hein? Então veja, irmãos, né, muito atarefado com as coisas daqui e esquecendo, irmão, das coisas do alto. O que é pensar nas coisas do alto? O que é pensar nas coisas do alto? O que você imagina aí? O que é pensar nas coisas lá de cima? Veja bem, deixa marcado e vamos aqui para o Evangelho de João.
Ei, irmão, veja o que a palavra de Deus nos ensina, que é pensar nas coisas do alto. Versículo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Irmãos, é promessa do Senhor. Jesus falou para os discípulos: olha, não se turbe o vosso coração, não fica aflito, né? Com tudo aquilo que ia acontecer com a morte dele, tudo. Ele falou: não fica aflito, não se turbe o vosso coração. Na casa do meu pai há muitas moradas, e eu venho buscar vocês. Irmãos, isso é pensar nas coisas do alto. É você estar aqui, né? Tem os seus afazeres, mas pensando: rapaz, será que amanhã eu já tô lá? Irmão, a irmã partiu aqui, você nem imaginava. Isso pode acontecer comigo, com você, né? A qualquer momento. Irmãos, e saber que na casa de pai, eita, tem lugar para cada um de nós. Então, irmãos, é pensar nas coisas do alto, é promessa do Senhor, né? Paulo não está também proibindo os cristãos de pensar na vida secular. Está proibindo, né? Não está proibindo. Nós temos a nossa vida secular, a qual eu já fiz menção, quando ele falou buscar as coisas do alto. Então Paulo não está proibindo eles, mas olhar para essas coisas sempre da perspectiva do céu, irmão. Ixi, eita, que bênção, hein? Ocupar nossa mente com aquilo que agrada a Deus. Isso é pensar nas coisas do alto. João vai falar assim, olha, Evangelho de João, eu não quero errar. Vamos aqui para João, volta um. Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 31. Fala assim: quem vem das alturas, assim, quem vem do céu, certamente está acima de todos que vêm da terra. É terreno. E fala da terra: quem veio do céu está acima de todos, e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica, ou seja, confirma que Deus é verdadeiro. Versículo 34. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida, ou sem medida, né? O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Pois isso que quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Irmãos, João está testificando e falando: olha, quem é do céu, falando de Jesus Cristo. Olha, ele veio do céu, então ele vai falar das coisas do céu. Se você é daqui da terra, você vai falar das coisas daqui da terra. Você, da sua convenção, você falava das coisas de Deus? Não falava, não sabia nada, irmão, não sabia nada das coisas de Deus. Agora, depois que nós ouvimos a palavra, cremos, se arrependemos do nosso pecado, confessamos ao Senhor Jesus Cristo, agora nós somos inseridos aqui, irmãos. Está vendo? Agora nós somos inseridos junto com Jesus Cristo, né, para falar das coisas do alto, né? É por isso que muitas coisas que você fala aí, os seus parentes não vão entender, né? Sua mulher, talvez seu marido, seus filhos, talvez não são convertidos, não vai entender. Eu estava no ônibus e o motorista falou assim: a minha mulher fica falando, não sou mais desse mundo. Como você não é desse mundo? Você como faz tudo, vive aqui, como não é mais desse mundo? Irmão, ele não entendeu o que ela quis falar, né? Não entendeu. Então veja bem, o mundo não entende, irmãos, viu? O mundo não entende, qual nós outrora também não sabíamos, não conhecia de nada das coisas do alto. Então veja, irmão, isso é pensar nas coisas do alto. Efésios capítulo 5, capítulo 15 também vai nos ensinar, irmão, como nós vivemos aqui nesse mundo, né? Pensando nas coisas do alto e vivendo uma vida que agrade a Deus. Coríntios, 2 Gálatas, Efésios, irmão, capítulo 5, versículo 15.
Efésios capítulo 15, versículo 1 fala assim: portanto, vede prudentemente como andas, não como nécio, e sim como sábio, né? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, vós não torneis insensato, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual a dissolução, mas vos enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmo, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hino e cântico espiritual, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aqui ele está falando da maneira de viver do cristão. Nós estamos nesse mundo, irmão, rodeado de pessoas, temos nossos afazeres, e aqui a nossa vida no cotidiano. Paulo aqui escrevendo nos Efésios fala: portanto, olha, vede prudentemente como andas, não como nécio, mas como uma pessoa sábia, remindo os tempos, porque os dias são maus, aproveitando aquelas oportunidades que nós temos, né? Porque os dias são maus. Irmãos, não é o dia que Deus criou que é mau, não, né? É os homens, é as ações dos homens, tanta coisa. Nós sabemos que a Bíblia vai nos falar que o sistema desse mundo, irmão, está sobre o maligno, né? Então Paulo falou: olha, cuidado, tenha cuidado, o mundo está te vendo, né? O mundo está te vendo. O mundo vai ver de fato essa evidência que você fala que está unido com Cristo. Então veja, irmãos, né? Até isso é bom para cada um de nós, para que o mundo veja de fato, olhar e falar: rapaz, esse de fato é um filho de Deus, ele é um cristão, né? Então Paulo falando: olha, remina o tempo, porque os dias são maus, aproveita as oportunidades, aí vocês enchei-vos do Espírito Santo. Aí como que nós enchemos do Espírito Santo? Se nós, né, não oramos, não lemos a palavra, não temos comunhão com Deus, como que nós vamos encher do Espírito Santo? Então Paulo falou: tem cântico, tem hino, né? Louve a Deus, busque a Deus, e você vai se encher do Espírito Santo. Para que nós precisamos se encher, irmão? Para que nós não venhamos cumprir as concupiscências da carne, e sim fazer a vontade de Deus, que ela é boa e agradável. Amém, irmãos? Então que Deus possa nos ajudar, né, a cada dia que nós venhamos viver uma vida buscando as coisas do alto, pensando nas coisas do alto, porque já ressuscitamos com Cristo, né? Já morremos e já ressuscitamos com Jesus Cristo. Então Paulo aqui, irmãos, falando para os irmãos de Colossos, ele dá essas razões para que você já ressuscitaram, agora você precisa buscar as coisas do alto, pensai nas coisas do alto, porque já morresse com Cristo, e agora pensai na pessoa de Jesus Cristo, que está no céu, à destra do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, vale a pena nós servir a Deus, fazer a vontade dele, né? Porque não sabemos o dia de amanhã, não sabemos. Qualquer momento podemos estar com o Pai, amanhã ou depois, né? Que assim seja, amém, irmãos. Amém. A vida para o cristão é amém. Amém? A manifestação do crente em glória. Eita coisa, que bênção, irmão. Versículo 4. Paulo continua aqui no versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Paulo fortalecendo os irmãos, ele fala: olha, quando Jesus se manifestar em glória, vocês vão ser manifestados também junto com Ele. Vocês vão ter um corpo glorificado com o Senhor Jesus Cristo, né? A Bíblia vai confirmar isso lá em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Ainda não é, eu não quero errar, os irmãos não precisam ir para lá não, deixa ir para lá não, irmão, só vou ler rapidinho aqui. Veja que a Bíblia vai nos falar: ainda não se manifestou o que devemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Ei, irmão, aí agora você vai ter um corpo glorificado, assim como Jesus teve o seu corpo glorificado depois da sua ressurreição, né? Os crentes glorificados em glória com o Senhor Jesus Cristo. E talvez o pastor Júnior não lembre, mas ele estava no velório, né? Nós estávamos no velório, e ele
ele leu a palavra ali, aí eu lembro que ele falou assim: irmãos, um momento como esse, falta palavras a gente falar. Falar o quê? Falta palavras, né? Mas Deus tem algo para falar, né? Na sua palavra. E ali ele leu lá em 1 Filipenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, 18, falando ali do arrebatamento, quando Jesus vinha em glória. Os crentes que já morreram ressuscitarão primeiro, depois nós que ficamos vivos seremos transformados e assim encontramos o Senhor em glória. Aí ele fala: portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Então ele falou: Deus tem sim algo para falar para nós, né? E veja, a nossa esperança, irmão, né? É um dia estar na glória com o Senhor. E Paulo fala: olha, então aqueles que já morreram vai encontrar com Jesus, nós que ficamos vivos para a vinda do Senhor, né, seremos transformados e aí encontramos o Senhor Jesus Cristo. Então veja, o Júnior não tinha palavra para falar ali para os entes queridos, mas Deus tinha, e essa é a esperança de nós, né, um dia encontrar com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, veja, os crentes glorificados, quando Jesus vier também seremos glorificados. Vencendo, irmãos, versículos 5 e 7, vencendo as coisas velhas. Estamos nesse mundo ainda, irmão. Então Paulo aqui dá algumas razões porque eles precisam buscar, buscar a Deus, precisa pensar nas coisas do alto. Aí no versículo 5 e 7, ele: fazei, pois, morrer a vossa natureza, né, terrena, prostituição. Ele vai dar 5 pecados aqui, irmão, que destrói a vida do crente. Veja bem, versículo 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixões, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, irmãos, 5 pecados que destrói a vida do crente. Prostituição, ele vai falar esses 3 pecados aqui, está na área sexual, né? Prostituição, todo tipo de pecado na área sexual. Impureza, pensamento impuro, sinônimo de prostituição. Paixões lascivas, desejos pelo prazer sexual. Desejo maligno é um dos desejos desordenados. Avareza, que é a idolatria, ele fala aqui, né, na avareza e idolatria. Desejo pelo dinheiro e assim outros ídolos que nós consideramos com idolatria. Por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, né? Nós podemos perceber e ver dentro da palavra de Deus que os filhos da desobediência que ele está falando aqui é os filhos da descendência de Adão. Nós somos da descendência de Adão. E, irmãos, a gente praticava isso aqui, né? Então nós estamos debaixo do pecado e da ira de Deus. Estávamos, né, debaixo do pecado e da ira de Deus. Romanos capítulo 5, ele fala por uma ofensa de um homem, entrou o pecado no mundo, e assim o pecado a toda a raça humana, e sobre o pecado veio o juízo de Deus. Irmãos, nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Senhor Jesus Cristo, saindo debaixo do juízo de Deus. Aí ele falou: olha, por essa causa é que vem o juízo de Deus sobre os filhos da desobediência, sobre aqueles que não aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. Está debaixo desse juízo aqui. Então, irmãos, nós temos motivo para glorificar a Deus e agradecer por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, né? Então vamos viver como? Filipenses, veja bem, Filipenses capítulo 4, Colossenses, Filipenses, não, Efésios, Filipenses, Colossenses, né? Efésios, Filipenses capítulo 4, e veja como que nós temos que viver aqui nesse mundo, irmão, para agradar o Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 1 e 8. Eu acho que marquei o texto errado.
capítulo 27. Capítulo 1, versículo 27. É capítulo 1, versículo 27. Ele fala assim, versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver, vos estando ausente, ouça-nos acerca. Não é esse não, irmão. Eu marquei errado. 4:8, não? Não. Acho que eu vi aqui, não. Acho que eu já acho que não. Não, é 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Como viver aqui, irmãos? Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebeste quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, efetivamente, estáis fazendo, continue progredindo cada vez mais, porque estáis sabendo de quantas instruções vós tendo da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, irmão, essa é a vontade de Deus para nossas vidas, a santificação. Vivemos de modo digno do Evangelho, né? Agradando a Deus, e toda a nossa vida, irmãos, esse processo de santificação só vai acabar quando o Senhor nos chamar para as mansões celestiais, né? Então veja, é um processo, santificação. Então versículo 8 e 11, voltando para o nosso texto, irmão, versículo 8 e 11. Agora, porém, versículo 8 e 11. Agora, porém, despojai-vos, ou seja, abandonai-vos igualmente de tudo. Ira, vai falar mais de 5 pecados aqui. Tudo isso: ira, indignação, maledicência, que é a difamação, né? Linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem, com os seus feitos, e vós revistais do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, incircuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todo. Então, Paulo aqui vai falar, olha, né, agora porém, depois de tudo isso que eu já falei, abandonai-vos igualmente de tudo isso. Aí ele vai falar do que tudo isso, né? A ira, desejo maligno, né? Porque vocês já estão servindo ao Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, ele fala, vos revestis do novo homem, que refaz, né, o que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que vos criou. É você tirar aquela vestimenta velha e colocar aquela vestimenta nova todos os dias, irmão, né? Revestivos do novo homem, né? Tem o velho homem, antes de você aceitar Jesus Cristo, né, você tinha a sua natureza pecaminosa. Agora você aceita Jesus Cristo, continua com a sua natureza pecaminosa, mas ganha a natureza divina de Cristo. E agora você revestivos, né, dessas coisas para você fazer a vontade do nosso Deus. Versículo 12, versículo 17. O revestimento espiritual do cristão, né? Versículo 12 fala: revestivos, pois como eleito de Deus, santo, amado de terno afeto, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, né? Então veja no versículo 12 aqui, ele vai usar mais uma vez essa coisa de vestimenta. Ele fala revestivos e revestis. Você lembra do guarda-roupa? Você tem várias roupas, né? Você coloca aquela roupa de manhã, quando você chega à noite, você tira aquela roupa, toma um banho,
coloca outra roupa para dormir. Então nós precisamos se revestir todos os dias, essa vestimenta espiritual, todos os dias, irmãos, né? Fazendo a vontade do Senhor, esse revestimento espiritual para as nossas vidas. Tiramos aquela roupa velha que nós outrora tínhamos, né, antes de Cristo, agora aceitamos Jesus Cristo, ganhamos essa roupagem nova, né? E agora vamos fazer a vontade do Senhor. E é todos os dias, uma coisa contínua. Todos os dias, buscando o Senhor, deixando aquelas coisas que não agradam a Deus, né? E fazendo a vontade do Senhor. Então veja, que bênção que é, irmãos, né? O revestimento espiritual do cristão. O crente fiel é aquele que anda vestido e revestido das virtudes cristãs, né? As quais o tornam diferente perante os olhos do mundo, né? Perante os olhos do mundo. Como você vê as pessoas, como as pessoas vê você. Você lembra você vai lembrar dessa passagem que é muito conhecida, vou falar de Eliseu, né? Segunda Reis, capítulo 4. Eliseu na sua trajetória, irmão, sempre ele passava naquele ambiente onde tinha aquela mulher, o marido, e ele parava ali, né, fazia suas refeições, depois saía. Irmãos, e aquela mulher chegou no marido e falou: rapaz, eu tenho percebido que esse homem que passa aqui todos os dias, ele é um santo homem de Deus, né? Ele é um santo homem de Deus. O que fez essa mulher reconhecer Eliseu como homem de Deus, né? Irmão, as suas ações, o seu linguajar, a sua vida, tudo isso fez essa mulher reconhecer Eliseu como um santo homem de Deus, né? Então veja, irmãos, quando as pessoas olham para nós, quando você olha para uma pessoa, como você vê essas pessoas? O que essas pessoas veem em você, né? Jesus a gente usa muito esse texto para missões. Jesus, a Bíblia vai nos falar em capítulo 9, versículo 36, Jesus percorria cidades e aldeias, né? E ele vendo as multidões, né? O pastor pregou aqui sobre esse capítulo, versículo, pastor lá do Isaías, né? E ele falou, Jesus vendo as multidões se compadeceu, irmão, se compadecer dela, porque estava exaustas e sem pastores, né? E sem pastores, como uma ovelha que não tem pastores. Então veja, irmão, como Jesus olhava para aquelas pessoas, ele via a necessidade das pessoas, olhava compadecido, vendo a necessidade das pessoas, né? Aquelas pessoas precisavam muito de Jesus, né? E hoje, irmãos, as pessoas precisam muita coisa, mas a prioridade, essas pessoas precisam de salvação, precisam de Jesus Cristo. Então quando você sair aí na rua, você olhar para uma pessoa, às vezes você fala, essa pessoa precisa, não, essa pessoa precisa de Jesus Cristo, porque ela com Jesus no coração, irmão, pode mudar muita coisa na vida dela, no procedimento da sua vida, no que elas vêm a fazer, a qual outrora fazia. Com Jesus no seu coração, irmão, elas vai mudar muito, além de ganhar salvação, vida eterna, né? Com Jesus Cristo vai mudar muito, irmão. Então veja, irmãos, né? Paulo aqui instruindo, revestivos das vestiduras espirituais, vocês, né, como eleitos de Deus, escolhidos por Deus, santos, separados por Deus, né, vós como eleitos, santo, amado, de terno afeto, cheio de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, que é a paciência. Irmão, todas essas coisas aqui na vida do cristão, Paulo falou, olha, pense, analise, que vocês são santos, que vocês são eleitos, né? Que vocês precisam ser pessoas misericordiosas, vocês precisam ser pessoas boas, né? Vocês precisam ter paciência. Irmãos, essas são as vestimentas espirituais que nós precisamos usar todos os dias a lidar com tantas coisas, tantas pessoas que nós estamos aí. E ele ainda fala ainda, no versículo 13, suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro,
assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos, né? Servir, às vezes lidar com pessoa, eu lembro do pastor José, eu falei, irmão, lidar com pessoa não é fácil, vixe, hoje a pessoa está agindo de uma maneira, amanhã está do outro. Ebenezer falava assim, irmão, cuidado quando você descer do púlpito e ir na porta, aquele que bate nas suas costas assim, irmão, cuidado, irmão, tenha cuidado. Irmãos, lidar com pessoa não é fácil, é difícil. E Paulo falou assim, olha, suportai, sirva de apoio, ajude, perdoe essas pessoas. Aí ele fala, acima de tudo isso, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor vai unir todas essas coisas, né? Aí ele fala assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmo, hino e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graça por tudo a Deus. Então veja, irmãos, né? Habite ricamente. Paulo falou, a palavra de Deus precisa habitar nos corações de vocês, né? Para quê? Para vocês fazer tudo isso aqui, ensinar, instruir, né, ricamente. Nós sabemos que a palavra não estava completa, por isso que ele fala aqui de hino, cânticos, né? Mas o Velho Testamento, eles tinham o Velho Testamento. Então veja, irmãos, a palavra de Deus habite ricamente em vossos corações. Para quê? Para você poder ensinar, instruir, aconselhar, né? E viver uma vida que agrade ao nosso Deus. Irmãos, nunca esqueçamos da onde Jesus nos tirou. Se você virar algumas páginas aí da sua Bíblia, capítulo 1, você vai ver de onde Jesus tirou você. Então veja bem, capítulo 1, versículo 13. Veja bem, ele nos libertou do império, ou seja, do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, irmão, nunca nos esqueçamos da onde Jesus nos tirou. Então o apóstolo Paulo, irmão, sentiu da parte de Deus a necessidade de lembrar os crentes de Colossos, né, que eles eram pessoas especiais para Deus. Veja bem, né, em fase de sua nova vida com Cristo, e que precisava demonstrar isso perante o mundo, e o mundo viesse ver a evidência da união de Cristo na vida desses irmãos. Então veja, irmão, é muito sublime para cada um de nós, né? Quando esquecemos de onde Deus nos tirou, sabe o que acontece? Não damos valor sobre o lugar que estamos. Jesus nos resgatou desse mundo mal. Sabe o que a Bíblia falou? Jesus, lá em Gálatas capítulo 1, versículo 4 e 5, Jesus nos tirou deste mundo mal. Gálatas, voltam algumas páginas aqui atrás, irmãos, e nós vamos em Gálatas capítulo 1, versículo 4 e 5, e aí você vai dar glória a Deus, você vai falar, rapaz, que benção que Jesus me tirou desse mundo mal. Capítulo 1, versículo 4 e 5. Veja bem, capítulo 1, versículo 4. O qual se entregou a si mesmo, falando de Jesus, né? O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar, ou seja, resgatar, ele nos tirou deste mundo perverso, deste mundo mau, segundo a vontade de Deus Pai, a quem seja a glória pelo século do século. Então veja, Jesus nos tirou desse mundo mau, do domínio das trevas, irmão. Então vale a pena servir o Senhor, vale a pena, irmão, nós cada dia com essas vestimentas espiritual buscar a vontade do Senhor, estudar, ler a palavra de Deus, ter um tempo de comunhão com o Senhor, ter tempo com Ele ali, para que cada dia, né, as pessoas possam vivenciar a nossa união com Cristo. Amém, irmãos? Vou chamar o pastor Júnior aqui para finalizar.
Que Deus abençoe as nossas vidas. Irmãos, nós louvamos a Deus